Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. E a gente fala agora sobre educação. Essa semana a rede privada de Joinville retornou às aulas. E na semana que vem são os alunos da rede pública. A cidade ganha um outro ritmo, né, com essa rotina escolar. Tudo de novo, né, Fernando? E nesse cenário educativo sempre é bom avaliar as tendências e o que é esperado do segmento educacional em Joinville e na região também. Estamos recebendo um especialista em administração escolar, professor Silvio Jung, que vai comentar um pouquinho para a gente sobre essa retomada também da educação. Professor Silvio, bom dia, bem-vindo, obrigado por estar na Jovem Pan. Muito bom dia, Marquinhos, Fernando, é uma alegria estar aqui na Jovem Pan. Muito bem. Professor, as tendências, né, 2023 na área de educação de Joinville, de Santa Catarina e até do Brasil, ano letivo sendo retomado, o que a gente pode esperar dessa retomada aí, qual a expectativa aí? Bom, eu acho que a gente nem lembra direito, mas esse é um ano em que a gente começa com a normalidade da escola. Verdade. No ano passado, nessa mesma época, nossos alunos ainda retornavam com máscaras. E isso modificou completamente, os anos da pandemia, a dinâmica da escola. Então, neste ano, a gente começa o ano como tem que ser, com todo mundo podendo interagir, com os professores podendo fazer o seu planejamento sem maiores sobressaltos de se podem ou não reunir em grupo, se podem ou não fazer viagem de estudo, se podem ou não ir para o laboratório. Então, essa é uma grande diferença e que é importante para que também a gente consiga colocar os alunos mesmo de novo no patamar que é necessário, ou seja, recuperar alguns conteúdos do ano passado, mas obviamente também seguir em frente e aproveitar as novidades que tem aí no mundo da educação, né? Muito bem. Professor, a gente sabe que os desafios na área da educação são muitos, né? A gente inclusive comenta aqui diariamente no Jornal da Manhã aqui da Jovem Pan. Mas trazendo um pouquinho para Joinville, qual seria um dos maiores desafios ainda, né, a serem superados nessa área de educação aqui em Joinville? Eu acho que nós temos um compromisso aqui que é manter o aluno interessado na educação, né? Para que ele, com tanta concorrência que existe hoje, dos eletrônicos, das ofertas, enfim, também sociais, o tempo de escola é um tempo que precisa fundamentar os conhecimentos, aqueles conhecimentos clássicos que nós todos precisamos ter, além de valores. E com a concorrência que nós temos, dos celulares e tudo mais, a escola conseguir manter a atenção do aluno é um grande desafio. Então é uma dinâmica diária para o professor conseguir ter a atenção do aluno para ele, ou para o conteúdo, para aquilo que ele precisa aprender. Professor, durante a pandemia, a gente teve a questão da aula híbrida, a gente teve só remota, depois não tínhamos presencial e tudo mais. Isso mudou muita coisa, né? A percepção na cabeça do aluno, do professor e tudo mais. Na avaliação do senhor, nessa retomada dentro dessa normalidade, como o senhor bem explicou, não precisamos mais de máscara e tudo mais. Há uma adaptação necessária que é do corpo docente também, ok? E as instituições têm essa preocupação e já o fazem. Agora, como mudar, né, o mindset do aluno, no sentido de que ele vai para a sala de aula esquecendo pandemia ou esquecendo o que nós passamos durante a pandemia? Como é que se trabalha isso para que a educação não tenha o seu prejuízo natural em razão de um período crítico que a gente passou? É sempre bom a gente lembrar, isso está claro, mas é bom lembrar que a escola, e a sociedade de nenhum jeito, mas a escola em especial, ela não se preparou para atuar durante a pandemia. Ou seja, Perfeito. Esse processo remoto, esse processo em que o aluno estava em casa, o professor estava na escola ou estava em casa também, isso foi no sobressalto. Então, foi um improviso de como conseguir cobrir isso. Mas, quando a gente é desafiado, a gente também aprende muita coisa. Portanto, esse tempo, ele também deixou ensinamentos, e inclusive coisas que foram descobertas que podem continuar sendo aproveitadas na escola agora. Então, muitas dinâmicas, o uso de certos recursos que facilitam, que aproximam o aluno, muitas vezes, do conhecimento e da aprendizagem. Por outro lado, o que eu tenho dito com os nossos professores é de que talvez este ano seja um ano também para a gente fazer um balanço, ou seja, voltar algumas coisas, recuperar algumas coisas do passado, vamos chamar assim, simplificando, mais tradicionais. Ou seja, o bom hábito de estudo, né, mesmo a boa organização na sala de aula. Então,
existe a continuidade, o aproveitamento daquilo que foi feito durante a pandemia, a tecnologia, os recursos que foram sendo aprendidos, né? Fazer um filtro disso que dá para aproveitar, mas também colocar isso junto com alguns clássicos da educação, alguns valores clássicos da educação que devem continuar para a gente assegurar realmente que esse tempo de escola seja proveitoso e que os alunos, ao final dele, possam seguir com conhecimentos necessários. O senhor tocou ali num tema bastante interessante, que é a questão de deixar as aulas mais atraentes para que os alunos possam ter um pouco mais de interesse, né? E aí o senhor tocou num ponto primordial. Como deixar as aulas, né, os estudos mais atraentes na escola? A gente sabe que hoje as distrações, né, como bem mesmo já disse o senhor, tem muitas distrações, tanto em nível de convites sociais, como na questão dos eletrônicos mesmo. Sim. E aí, o desafio, eu acho que fica redobrado, né? Sim, mas eu acho que aqui a gente tem grandes oportunidades também, né? O importante na nossa vida é a gente querer fazer, se sentir, quando a gente precisa ensinar alguma coisa, a gente aprende com mais facilidade, ou seja, eu preciso responder a algo, eu me envolvo e vou atrás, vou pesquisar, né? Então depois eu sei. Como é que a gente faz isso na escola? É com o aluno botando a mão na massa, como a gente diz. É levando ele para o laboratório, é fazendo projetos que ele tenha que demonstrar algum conhecimento específico, é levando ele a campo para determinadas experiências. Nós mesmos lá no colégio, nós temos desde o ano passado uma parceria com o Ágora, que é um parque tecnológico aqui da nossa cidade. Então, a ideia é que o nosso aluno possa ir nas startups, possa junto com eles interagir, possa fazer alguns projetos lá dentro, ou seja, ele vai para o mundo real para aplicar o conhecimento que é da faixa etária dele, do momento em que ele precisa aprender. Então, quando o aluno põe a mão na massa, quando ele participa, quando ele interage, as coisas funcionam. Mas, importantíssimo, é que o professor tem que ser o condutor desse conhecimento, não pode ser livre. Não, vamos lá agora, façam qualquer coisa. E para isso o professor tem que estar muito preparado, porque é uma dinâmica diferente. Uma coisa é o professor clássico lá na sala de aula, na frente, dando o seu conteúdo, né, ministrando sem muita interação. A outra é ele sendo o facilitador do processo de aprendizagem. Mas para isso dele é muito exigido também. Quando a gente compartilha conhecimento, né, professor, a gente aprende duas vezes, isso é muito interessante. Professor, a gente sabe que a faculdade ELUSC e o colégio, enfim, recebem alunos, crianças, adolescentes e até o adulto, enfim. E aí, faço essa introdução para perguntar para o senhor o seguinte: os pais que nos acompanham agora e estão se questionando, né? A gente volta com essa normalidade e tudo mais. Pergunta que faço para o senhor: qual é a orientação que fica para os pais em relação a esse acompanhamento na retomada de ensino? Porque não temos mais máscara, as aulas remotas elas podem ainda existir, mas em número menores. Qual é a principal dica aos pais, hein? Eu acho que é muito importante que os pais se interessem pela vida dos alunos, mas não interfiram demais na vida deles. Um dos processos na escola é o desenvolvimento da autonomia. A autonomia, ela pressupõe que o aluno dê conta da sua própria vida, das suas eventuais dificuldades, mas também conquiste, né? Então, um pai ou uma mãe que não quer saber da vida escolar do filho, estamos com um problema. O pai ou a mãe que queira resolver, eu vou lá falar com o professor, né, tá uma vez por semana na escola para tentar resolver os problemas do filho, me parece que nós também não estamos no bom caminho. Então, uma conversa, querer saber o que está acontecendo na escola, sim, perguntar, mas tentar fazer com que o próprio aluno encontre as suas respostas e motivá-lo, incentivá-lo a também fazer isso na escola. Então, eu aprendi uma vez uma frase com um livro do José Saramago e que eu gosto de usar muito. É a gente manter uma distância interessada do processo. Certo, né? certo. Uma distância interessada, ou seja, nem tão perto que a gente não saiba, mas nem tão longe, aliás, nem tão perto que a gente interfira e nem tão longe que a gente não saiba. Perfeito. Professor, vale ressaltar também, né, a gente fala muito sobre a questão da tecnologia, aí vem englobando, né, toda a tecnologia, vem a questão da inteligência artificial, realidade aumentada, realidade virtual, enfim, né? E a gente sabe que isso tem todo um impacto nos aspectos da atividade humana.
humana. E aí eu pergunto para o senhor, né, como é que também isso pode impactar na questão da educação? O mundo da tecnologia, ele é um mundo presente na educação. E ao lado dos especialistas, provavelmente os adolescentes são os primeiros a incorporar a tecnologia, né? Então, a escola também precisa reagir a isso. E tentar oferecer talvez programas específicos, permitir que determinados projetos sejam desenvolvidos na escola para que esse conhecimento ou esse interesse tenha vazão. Eu vou dar dois exemplos, um que é mais nosso lá e um outro que é geral hoje, que eu acho que aí as escolas têm que se adaptar. O mais geral é do novo ensino médio. O novo ensino médio pressupõe os itinerários formativos, ou seja, o aluno, mais ou menos 40% do tempo dele na escola, ele pode escolher qual é o caminho que ele vai fazer. Então a escola tem que oferecer essas oportunidades, por exemplo, na área da tecnologia e também trazer experiências novas, ou seja, é a liberdade que a escola tem de organizar o seu currículo. Classicamente as escolas se queixam de que elas não conseguem organizar porque é tudo muito rígido. Então o novo ensino médio permite isso. Então, em programas onde a escola tem a flexibilidade de trazer esses elementos da tecnologia. Um exemplo que é bem lá do Bonja, nós temos um programa chamado Bonja Connect, que desde o 7º ano, os alunos, por exemplo, com um iPad na sala de aula, eles têm acesso a uma infinidade de recursos, como, por exemplo, realidade virtual aumentada. Então, o próprio aluno, dentro da sala de aula, consegue aplicar e a dinâmica que isso oferece é extraordinária, né? Ao invés de, às vezes, ir num laboratório, né, até às vezes com alguma limitação, ele tem todo um processo que está ali na frente dele. Então, a escola tem que trazer estes elementos que o aluno tem interesse para o seu cotidiano. Professor, para a gente finalizar nosso bate-papo, que está muito bom aqui, falar sobre educação é sempre necessário e importante, bom para o aluno, bom para a escola, bom para o professor, bom para a sociedade. O ano passado, ano de eleições, nós tivemos toda a questão da polarização. Início de ano, tivemos todas essas situações envolvendo a questão lá do Congresso Nacional e tudo mais. É natural e evidente que ao longo do ano tenhamos discussões sobre a política, sobre a história do Brasil em sala de aula e tudo mais. E aí a pergunta que faço para o senhor: como buscar o equilíbrio, como tratar desses assuntos que, naturalmente, se a gente comenta na nossa casa, entre os amigos, assuntos que vão para a sala de aula também? Eu acho que uma das coisas importantes, e a escola é um lugar em que a gente precisa manter o conhecimento histórico, ou seja, aquele conhecimento acumulado, aquele conhecimento reconhecido. E isso exige também um certo distanciamento. Quando a gente não se distancia do fato, né, é mais difícil a gente contar a história de hoje do que contar a história de 30, 40 anos atrás. Perfeito. Então, o professor e a escola tem que manter uma distância para que os fatos não sejam reveladores das paixões, né? As paixões, elas são necessárias, mas o ambiente acadêmico, ele não é para isso, né? E ele é um ambiente também que permita contrapontos. Então, para a escola, é extremamente importante que os seus professores, facilitadores, eles não se envolvam apaixonadamente nos conteúdos, que eles sejam, de fato, agentes para trazer, para aproximar, para permitir, às vezes, ângulos diferentes, mas não se envolver de forma a que cada um tem, né? Não é isso, mas naquele momento não é espaço para isso. Muito bem. Professor especialista em administração escolar, Silvio Jung, é um prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e até uma próxima. Muito obrigado, Fernando, Marquinhos, pela oportunidade. Também aqui o Diego, o José, que estão aqui conosco. Então, muito obrigado pela oportunidade e um excelente ano letivo a todos, né? Certamente será. Obrigado, professor.